Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre dimensionamento de condutores elétricos, né? Então, nós fizemos a nossa apresentação sobre os tipos de condutores elétricos e agora a gente vai falar sobre como dimensionar os condutores elétricos. O dimensionamento dos condutores elétricos, você tem 5 formas de se fazer esse dimensionamento, tá? Você tem a capacidade mínima de condução de corrente, que é essa capacidade mínima de condução de corrente? É muito comum você ver eletricistas, né, falar, olha, o circuito de iluminação é cabo de 1,5, o circuito de tomadas é 2,5, o circuito do chuveiro vai ser de 6, o micro-ondas você liga com 4. O que vem a ser isso? É uma tabela, tá, que é a capacidade mínima de condutores por circuito. Isso, a maioria das casas de material de construção, quando quer fazer um folder de propaganda, às vezes coloca essa tabelinha lá atrás. O eletricista, né, que não tem experiência, geralmente ele só usa esse critério. Ele fala, ó, todo circuito de iluminação é 1,5, 2,5, 4 milímetros, e a gente vai ver que não é dessa forma, tá? Oi? Tô escutando. Tá normal. Tá normal. Sem problema. Condução de corrente, tá? Então, olha só, um método é esse, capacidade mínima de condução de corrente. O segundo método, condução de corrente. O que é essa condução de corrente? Essa condução de corrente a gente leva em consideração a estrutura de cabeamento. O que é essa estrutura de cabeamento? É eletroduto embutido em parede? É no piso? É eletroduto embutido no piso? É eletroduto embutido em madeira? É leito? É perfilado? Está exposto ao tempo? Qual é a temperatura que esses condutores estão expostos? Ambiente de 30 graus, 50 graus? Fator de agrupamento de circuitos. Quantos circuitos estão dentro do mesmo eletroduto? Às vezes a gente coloca lá no circuito, no mesmo eletroduto, passando o circuito de iluminação, o circuito de chuveiro, o circuito de tomada de uso geral. Então, eu tenho que levar todo um aspecto, um parâmetro, né, de várias considerações para fazer a condução de corrente. E lógico, né? Sim, não. Isso. Exato, 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 exato. Mas você pode colocar ele embutido também, tá bom? Queda de tensão. Então, o que é queda de tensão? Muitas vezes a gente observa muito soldador, às vezes fazendo aquela extensão extensa, né, ao longo da área para poder fazer soldas. E quando chega em determinada distância, a máquina de solda perde eficiência. O que é essa perda de eficiência? Porque a gente sabe que o cobre ele tem um valor de resistência por metro. A gente estudou isso lá em eletricidade básica. Então, a cada 1 metro tem um valor de resistência. Então, se eu for somando aqueles metros, eu vou ter várias resistências ligadas em série. E com isso, eu vou provocar o próprio condutor elétrico, né, o próprio cabo, devido à distância dele, vai ter um somatório de resistências proveniente do cobre, né, da passagem dos elétrons da corrente elétrica, e o nível de tensão que vai chegar lá na ponta do cabo para ligar o equipamento está abaixo da necessária para ele entrar em funcionamento. Então a gente tem que pensar, quando dimensionar um cabo, a queda de tensão também. Olha, qual que é a queda de tensão nesse circuito? Outro ponto de dimensionamento é o curto-circuito. Eu sempre falo que quando fecha-se um curto-circuito de forma acidental, que ninguém quer fechar um curto de forma de propósito, né? Fazer uma sabotagem. Quando se fecha um curto-circuito, né, que é o contato de fase-fase, fase neutro, algumas vezes o curto é feito entre fase e terra, o objetivo dos sistemas de proteção, quando eu falo sistema de proteção dos disjuntores, é atuarem num tempo que seja capaz de desligar sem que a sua instalação se pegue fogo, ou seja, sem que ela venha se incendiar. O curto-circuito ele pode existir, ele vai gerar aquele flash, né? Quando eu falo flash, aquele relâmpago, vai gerar uma temperatura elevada, mas isso não deve se estender ao longo da sua instalação. Os seus dispositivos de proteção têm que atuar no tempo certo
para você não ter que queimar, para você não pegar fogo na sua casa, o seu painel, o seu quadro de distribuição não derreter. Então, a gente tem que levar em consideração para dimensionamento do condutor a questão curto-circuito. Ele pode sofrer um curto de até X valor, de tal forma que o elemento de proteção dele, que é o disjuntor, venha desarmar. Então, ontem, alguns catálogos traziam que a temperatura de curto-circuito de 160 graus. Então, eu já começo a falar assim, olha, minha corrente de curto-circuito, ela tem que ocorrer e gerar uma temperatura de 160 graus. Acima disso, meu condutor elétrico ele vai derreter, tá? E num determinado tempo. Não vou pensar que vai existir um condutor elétrico que vai suportar um curto-circuito de 1 hora e ele vai ficar bem, né? Ele não vai se incendiar. E a questão dos aspectos econômicos, tá? Ontem a gente conversou, a gente apresentando aquele catálogo, conversando com o Sérgio, às vezes eu abordava com o Sérgio, qual que é o preço desse determinado cabo, qual que é o preço? E ele sempre falava, esse é mais caro que o outro. Então, o aspecto econômico, quando a gente chegar à conclusão da dimensão do condutor elétrico, a gente verificar, é interessante colocar um condutor de EPR, é um condutor de PVC, que se aplica, é necessário colocar uma isolação melhor para essa situação que não tem necessidade de ter um cabo com uma resistência mecânica elevada, a gente pode colocar ele dentro de um eletroduto de aço galvanizado. Então, assim, isso dá o aspecto econômico da escolha do condutor elétrico. Então, são 5 formas, e isso não sou eu que estou inventando, isso é na NBR 5410, que nos exige fazer esses cálculos. Então, qual que é a metodologia, tá? Então, quando eu quero dimensionar o cabo, eu sou obrigado a fazer a análise da capacidade mínima de condução de corrente. Então, eu tenho que ir lá na tabela e verificar. Estou dimensionando o circuito de iluminação. Olha, o critério mínimo da norma é que seja um cabo de 1,5. O segundo passo, eu vou fazer a avaliação de condução de corrente. Então, a avaliação de condução de corrente, vou fazer o meu cálculo e vou chegar no valor de seção nominal de condutor. Terceiro passo, eu vou fazer o cálculo de queda de tensão. Então, até agora, olha, eu olhei a capacidade mínima de condução de corrente, guardei um valor. O segundo passo, fiz o cálculo da condução de corrente, vou guardar um valor. O terceiro passo, vou calcular a queda de tensão, vou guardar um valor. O quarto passo, vou fazer o cálculo para curto-circuito e vou guardar o valor de seção nominal do condutor encontrado. E o quinto passo, o aspecto econômico. Aí vamos supor aqui, olha, determinado circuito, nós encontramos um cabo de 4 milímetros, tá? Então vamos imaginar que eu estou ligando um chuveiro. Primeiro cálculo, capacidade de condução mínima de corrente, circuito de força tem que ser cabo de 4 milímetros, beleza. Então eu sei que não poderá ser um cabo inferior a 4 milímetros. Isso que a norma fala, olha, esse circuito não poderá ser menor do que 4 milímetros. Fiz o cálculo da capacidade de condução de corrente. Deu um cabo de 6 milímetros. Fiz o cálculo de queda de tensão. Deu um cabo de 10 milímetros. Fiz um cálculo de curto-circuito. Deu um cabo de 16 milímetros. E os aspectos econômicos, optei por um cabo de 10 milímetros. Tá? Mas vamos esquecer o aspecto econômico. Vamos pensar no primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. Qual dos condutores os senhores adotaria para esse circuito? Fiz o cálculo de 4. Aliás, o 4 de 4 tem que ser, eu não posso colocar um condutor menor que 4. Vou adotar o de 6, o de 10 ou o de 16. Podem falar. 10 milímetros. Por quê? E no quarto, não, né? Isso aí. É essa que é a metodologia. É essa que eu quero que vocês entendam. Olha só. Para mim atender todos os requisitos, tá? Todos os cálculos, eu vou escolher aquele que der o maior condutor elétrico, tá? A maior seção nominal de condutor. Então,
O requisito vou ter que fazer os 5 cálculos. Na verdade, aqui no nosso curso, a gente vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? O curto-circuito hoje em instalações elétricas prediais, ele é definido pelo transformador da CEMIG, que é 3 kA, 3 kA, de 3 kA a 5.000 kA. Quando eu falo kA, 3.000 amperes e 5.000 amperes. Então, o sistema de proteção que você tem para circuitos residenciais, né, prediais, já está bem definido. Então, a gente não precisa ficar preocupando com a questão do curto-circuito. Você sempre vai chegar no valor de queda de tensão ou, né, o maior condutor que você escolher, ele já vai suportar esse valor de 3.000 amperes de curto-circuito. E são curtos-circuitos bem rápidos. Eles são bem rápidos. Não fica exposto tão tempo. Então, no nosso curso aqui, a gente vai focar no primeiro, no segundo e terceiro passo. Calculou os 3 passos, a gente escolheu o condutor elétrico. Ok? O quarto passo, curto-circuito, eu vou abordar com vocês como se fosse um conteúdo extra, porque dá uma mão de obra um pouco maior para calcular, e eu não vejo necessidade, por enquanto, nessa disciplina de a gente aprender a fazer o cálculo a respeito do curto-circuito. Vamos deixar lá para as instalações elétricas industriais. Então, vamos fazer aqui, né, vou apresentar para vocês a tabela, né, tabela 47 da página 113 da NBR 5410. Então, eu vou vir aqui, olha, vou abrir aqui a norma, página 113. Eu vou vir aqui na página 113 só para vocês terem ideia do que eu estou falando da tabela. A metodologia de cálculo, gente, nós vamos consultar essas tabelas da 5410. Então, quando nossa prova presencial, quando se fazia a prova presencial, vocês iriam consultar essas tabelas aqui, tá? Não tem como fazer esses dimensionamentos sem consultar tabela. Olha, alguns clientes solicitam memória de cálculo, outros não solicitam. Então, você vai ter que fazer, você vai ter que dimensionar. Quando o cliente solicita, você agrega um valor a mais no projeto. Quando ele não solicita, eu não entrego, porque eu já estou assinando a ART, né, a responsabilidade técnica. Então, se o cabo tiver dimensionado errado, eu já estou assumindo o compromisso de todo o projeto, inclusive dimensionamento. Mas alguns clientes você tem que apresentar, tá? Eu falo o seguinte, o cliente que te exige memória de cálculo de condutor elétrico é Gerdau, Vale, são empresas de grande porte. E, infelizmente o pessoal de edificação aí na rua e na praça, e a gente não, o pessoal nem preocupa com isso. Vai na ideia do Zezinho, né? Então o Zezinho, gente, ele tem essa tabela aqui, ó, que é a tabela 47, tá? Seção mínima dos condutores. Então, instalações fixas em gerais, tá? Circuitos de iluminação. Cobre 1,5, alumínio 16, tá vendo? Então, quando eu falo de circuito de iluminação, tá? Eu estou falando de circuito de iluminação, eu tenho aqui 1,5 para condutor cobre e 16 para alumínio. Por que tem essa diferença, gente, de 1,5 mm quando eu quero cobre e 16 quando eu estou usando alumínio? Porque o alumínio não é tão bom condutor igual o cobre. Então a seção nominal dele aqui vai ser maior para transportar o mesmo valor de corrente. Os circuitos de força, olha, que são os circuitos nossos de tomada. Aí coloca aqui, ó, 2. Os circuitos de tomada, ó, tem um 2 aqui em cima. É justamente... A gente vem aqui embaixo, 2. Os circuitos de tomada de corrente são considerados circuitos de força. Então, os circuitos de tomada não poderão ser menor do que 2,5. Então, olha só, então aqui a gente sabe que se eu estou adotando o cobre, não poderá ser menor do que 2,5, tá? Circuitos de força. E quando aqui eu falo circuito de força, esse circuito de força eu estou falando de chuveiro, eu estou falando de motores elétricos. Eu vou estar utilizando
cabos aqui, olha, cobre 10 milímetros, tá? Cabos de cobre de 10 milímetros. Só que isso é condutores nus, tá? Ok? Condutor nu. Ou seja, se eu estiver fazendo levando isso de uma forma de em linha de, como se fosse uma linha de distribuição. Quando os cabos isolados, olha, a seção mínima exigida para circuito de força é 2,5, ok? 2,5. Pode falar, eu te cortei aí. Não considera chuveiro 10 aqui não, tá? O chuveiro, ó, condutor isolado, desculpa, eu dei exemplo de chuveiro, mas não foi o ideal aqui não. Olha só, o seu chuveiro pode ser ligado em 2,5, tá vendo? O mínimo para ligar um chuveiro é 2,5. Aí você sabe que, de acordo com as potências que a gente tem de equipamento de chuveiro, não vai funcionar. Então, o circuito de tomadas, né, de circuitos de força, incluindo tomadas, a exigência mínima da NBR 5410 para condutores que são isolados, ou seja, que tem a capa de proteção, é 2,5. 2,5. Aí vem aqui as outras, circuito extra baixa tensão, 0,75, circuitos de sinalização, 4 milímetros, e circuitos de controle, e isso para condutores nus, tá? Porque não tem isolação. Chuveiro 26 e você liga em 4. Ó, na verdade é que não pode. Se o seu fabricante falar que a seção nominal ideal para ligar esse equipamento é 6 milímetros, deveria chegar com um cabo de 6 milímetros, tá? 6 milímetros. O que as pessoas fazem é que geralmente já lançam, compram um cabo lá de 4 milímetros e nem presta atenção nisso. A gente vê que a maioria dos chuveiros aí, os cabos são de 10 milímetros. Os cabos são de 10 milímetros. Porque ele quer ter garantia do seguinte, olha, eu lancei um cabo compatível com a corrente nominal para atender capacidade de condução de corrente, para atender queda de tensão. Entendeu? E tira da responsabilidade do fabricante do equipamento. Se você colocar um condutor de seção nominal inferior e pôr fogo na sua retificação, ele fala, olha, não, o equipamento está especificado correto. Eles que fizeram o dimensionamento do circuito errado. Tá? Então, primeiro passo é identificar os tipos de capacidade de condução de corrente. Esse cálculo aqui, pessoal, ele é um pouco mais completo, tá? Mais complexo, mas só apenas consultando tabela. Então, o que a gente tem que fazer então, capacidade mínima, vocês entenderam? É só ir lá naquela tabela da página 47 da norma, identificar iluminação é 2,5 iluminação 1,5 e força 1,5. A capacidade de condução de corrente, que é o outro método, a gente tem que calcular da seguinte forma. Primeiro, identificar os tipos de linhas elétricas, ou seja, o condutor elétrico vai estar em qual tipo de infraestrutura elétrica. Então, na tabela 33 da página 90 a 94 da 5410, então voltando aqui, ó, página 90 a 94 da 5410, página 90, 54, 86, 90. Então, vocês vão observar aqui, olha, que a gente tem vários tipos de linhas, tá? Método de instalação, tabela 33, tipos de linha. Método de referência 1. Então, quando eu tenho aqui, ó, esquema ilustrativo, eu tenho condutor isolado ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Eu tenho um sistema de adoção de linha A1.
Então, ou seja, a infraestrutura, olha, é o eletroduto. Aqui dentro eu tenho o quê? O cabo singelo. Cabo multipolar em eletroduto. Quando eu tenho, em vez de ser cabo singelo, eu tenho dentro de um eletroduto cabo multipolar, aquele que tem a proteção das veias, né, e em volta tem aquela capa preta, fazendo a proteção mecânica, é o método A2. Quando eu tenho condutores isolados ou cabos unipolares, eletrodutos aparentes de seção circular sobre parede, é o método B1. Então, existem vários métodos que a norma permite a instalação dos condutores elétricos. Então, olha só, em cabos unipolares, em bandeja não perfurada, tá vendo? Ó? Bandeja perfurada, em aramados, ó, eletrocalho aramado, embutidos, cabos unipolares, espaços de construção. Então, eu tenho vários tipos de instalação. Então, a primeira coisa é identificar esse tipo de instalação que vai ser esse condutor elétrico. Por que é importante isso? Porque vocês vão observar aqui, olha, nas tabelas de dimensionamento de condutores elétricos, nas tabelas de dimensionamento, que a forma que esses cabos são instalados vão influenciar, tá? Eles vão influenciar no dimensionamento do condutor, na capacidade de condução de corrente dele. Então, olha só, eu vou pegar aqui essa tabela, a gente vai voltar nela depois, que são as tabelas de dimensionamentos. Tabela 36, tá? Só para vocês observarem aqui. Imagina um cabo de 1,5 instalado no método A1. O método A1, que a gente viu, ele é embutido em alvenaria, cabo singelo embutido em alvenaria. Ele suporta 4,5. Então, ou seja, nessa condição, meu cabo está dentro de um eletroduto e dentro de uma parede. Quando eu coloco ele no método D, olha só, ele já consegue transportar uma corrente de 22 amperes. Então, o que acontece? O método de instalação do condutor elétrico vai influenciar na capacidade de condução de corrente dele. Se você escolheu colocar ele embutido na parede ou no método D, vamos voltar lá naquela tabela e ver qual que é o método D. Você vai conseguir ter capacidade de corrente maior, tá? Capacidade de condução de corrente maior. Método D. Olha só. Cabos unipolares multiplicados diretamente enterrados com proteção mecânica adicional. Tá vendo? O método D permite uma condição de corrente maior. Se a gente pensar um método em aramado perfilado, que é o método EOF, né? Vamos voltar lá na tabela, na outra tabela, e você vai e volta de tabela aqui, depois vai ficar interessante no vídeo. Vamos lá aqui, voltando aqui na mesma referência, olha só, tabela ABCD, vai estar lá embaixo, método E e F, olha só, método E, um cabo de 1,5, olha, suporta 17 amperes, aliás 1,5, 22 amperes, tá vendo? Quando eu coloco ele dentro de leito, porque ele vai estar arejado, ele não vai estar exposto a uma condição termicamente de estar acumulando temperatura em cima dele. Então, o método de instalação vai influenciar na capacidade de condução de corrente. Então, voltando aqui, ó, então o primeiro passo é identificar o tipo de linha, se ele é embutido em alvenaria, se é enterrado no solo. Então, feito isso, eu vou anotar, olha, foi escolhido a gente trabalhar de acordo com a edificação embutida em parede, que é o comum de toda a casa. Calcular a corrente de projeto. O que é corrente de projeto? A corrente de projeto é essa corrente que você calculou para dimensionamento do seu chuveiro, do seu circuito do seu chuveiro. Você não falou que o seu chuveiro é de 5.500 watts dividido por 127? Então,
43,3 ampere é a sua corrente de projeto. O terceiro passo é realizar a correção dessa corrente de projeto. Como que a gente realiza a correção da corrente de projeto? Dividindo, né, para achar o IC, que é corrente corrigida. Eu pego a minha corrente de projeto, vou dividir pelo fator de agrupamento e vou dividir pelo fator de temperatura. Tá? Vou dividir por esses dois fatores. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui, ó, IC, fator de agrupamento. Onde está esse fator de tabela? De agrupamento, tabela 42 da página 108 da norma. Então, se eu for lá na norma, novamente, na página, tabela 42, página 108. Página 108. Página 108. Aqui, ó, a tabela 40. Vamos passar pela 40 primeiro. Vocês estão vendo, olha, que você quando escolhe o isolação PVC e a sua temperatura ambiente de instalação é de 35 graus, o fator de correção é 0,94. Se for um cabo EPR, o fator de correção 0,96. Então, a temperatura ambiente ela vai influenciar no dimensionamento do seu condutor elétrico. Então, a gente tem que pegar a corrente de projeto e fazer a correção dela com esse fator de temperatura. O outro fator de temperatura é direcionado, fator de correção aplicados a condutores agrupados em feixe, em linhas abertas ou fechadas, condutores agrupados no mesmo plano em camada única. Então pensa comigo aqui, ó, embutidos em conduto fechado. Estou falando aqui embutido em eletroduto, tá? Então eu tenho um eletroduto, ele está embutido. Eu tenho um condutor elétrico, está dentro de um eletroduto embutido numa parede. Eu tenho que usar um fator de agrupamento, número de circuitos ou de cabos multipolares. Então, olha só, se eu tenho... Quantos circuitos eu tenho passando no mesmo eletroduto? São 3? São 4? Então, aqui eu tenho o meu fator de correção, tá? A mesma coisa, ó, camada única em parede, piso, bandeja, camada única no teto, camada única em bandeja perfurada, camada única sobre leito ou suporte. Então, aqui eu vou analisar o número de circuitos. E a gente vai fazer um exemplo aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui do começo do slide atual. Calcular o condutor para alimentar um chuveiro por coincidência aí de 5.000 watts, 220 VCA. Os cabos serão instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria, temperatura ambiente de 35 graus, instalados em 3 circuitos, tá vendo? Olha, instalados com 3 circuitos. Então eu tenho um eletroduto, aonde eu tenho 3 circuitos com esse chuveiro, tá? 3 circuitos aqui, ó. Então o chuveiro, olha, é o meu circuito 1. Então quantos circuitos que eu tenho agrupados junto com ele? 2. Eu vou precisar dessa informação para fazer a correção da corrente de projeto. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu calculei a minha corrente de projeto, 22,72. Eu sei que o método que eu estou utilizando, tá, é o método A1. Por que eu sei que é o método A1? Eu vou lá na tabela, né, o primeiro passo, lembra que eu falei que o primeiro passo é identificar a linha elétrica? No nosso exemplo aqui, olha, calcular o condutor para alimentar um chuveiro, os cabos serão instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria. Então, o método A1. Então, eu já identifiquei o método em A1. Calculei a corrente de projeto, 22,72 amperes. Vou fazer as correções. Qual que é essa correção? Eu tenho uma temperatura ambiente de 35 graus, tá? 35 graus. Vou voltar aqui, olha, em qual tabela que eu tenho que consultar para pegar o fator de temperatura? Página 106, tabela 40. Então, eu vou lá na minha tabela, na página, fator temperatura, 35 graus, ok? PVC. Então, vai dar o que? Fator de temperatura 0,94. Ó. Então, esse 0,94 veio daquela tabela lá.
veio da tabela de fator de correção de temperatura. Agrupamento. Então, quantos circuitos que eu tenho junto com o meu chuveiro? Vou considerar aqui, olha, 3 circuitos contando com ele. Então, o meu fator de temperatura, né, o fator de agrupamento, desculpa, eu vou lá na tabela aqui, ó, agrupamento, tabela 42, página 108. Então, vou lá na minha página 108, página 108. 3 circuitos, olha, o chuveiro e mais 2 circuitos. Qual que é o fator de agrupamento? 0,70. Então, voltando no meu cálculo, eu vou ter aqui o 0,7. Peguei o 22,72, dividi por 0,7 vezes 0,94, eu achei uma corrente de 30,52 amperes. 34,52 amperes. Bem, mas de onde eu tirei a seção nominal de 10 milímetros? Lembra que o nosso primeiro passo que nós fizemos foi determinar o tipo de infraestrutura elétrica? Não foi a A1? Foi a A1. Então, se a gente vai lá na tabela e eu escolhi o PVC, condutor de PVC, 70 graus. Então, olha só, método A1, tá? Número de condutores carregados do circuito. Pessoal, o que é número de condutores carregados? Número de condutores carregados é aquele em que o circuito, quando estiver em funcionamento, ele vai estar transportando corrente elétrica. Então, vamos imaginar que eu tenho um circuito monofásico, fase, neutro e terra. Quando tivesse ligado esse circuito, quem vai estar transportando corrente? O fase e o neutro. Então, são 2 condutores carregados. Tá? Se eu tenho um circuito bifásico mais neutro, né? E o terra, quais condutores estão carregados? Os 2 fases e o condutor neutro. O terra é um condutor de proteção, só vai passar corrente por ele caso tenha uma falha de segurança da sua instalação elétrica. Então, ele não é considerado um circuito, um condutor carregado. Então, para o nosso chuveiro, ele é ligado a 220. Então, vai ser fase mais terra. Então, quantos condutores carregados que eu tenho? 2. Então, o método é A1. Método A1, 2 condutores. Então, eu vou trabalhar nessa coluna aqui, olha. Essa coluna que eu vou trabalhar. Nessa coluna aqui. Eu achei 34,42 amperes. 34,42 amperes. E eu estou na tabela errada aqui, senão... PVC, desculpa, tá? É o PVC. Eu achei 34,42. Aí você fica na dúvida, né? Eu compro 34,42, que é o valor da corrente corrigida. Eu vou colocar, está dando 0,5 amperes a mais do que o cabo de fato suporta nesse tipo de instalação, 6 e 34. Eu coloquei a resposta lá, 46, porque sempre que você passar o limiar de corrente, né, nominal do condutor suporta, você vai ter que julgar a seção nominal de um condutor acima. Só que se a gente for pensar dentro da questão prática, nós temos outras formas de estar reduzindo o valor, a capacidade de condução de corrente. Em vez de a gente lançar 2 circuitos junto com o circuito do chuveiro, a gente tenta fazer uma rota única para ele. Geralmente a gente tenta lançar um eletroduto saindo direto do quadro de distribuição para o chuveiro. Você não fica misturando vários condutores no circuito de chuveiro. Então, provavelmente, se você fizer um projeto de distribuição de condutores, observando que os equipamentos que demandam maior corrente, é interessante trabalharem com menos circuitos agrupados juntos a ele, você conseguiria manter um cabo de 6 milímetros. Mas no meu exemplo não foi isso. No meu exemplo eu estou lá com 3 condutores. Então, 3 condutores não. 3 circuitos agrupados junto com ele. Então eu tenho aqui, olha, uma corrente 34, eu vou adotar um cabo de 10 milímetros. Se eu quero adotar um cabo de 6 milímetros nessa condição, o que eu vou ter que fazer? Eu compro um cabo, então é PR, olha só.
O cabo EPR, como a gente viu na aula passada, ele suporta maior corrente com menor seção nominal. Então pensa bem, o EPR, olha, meu cálculo foi 34,42. Olha qual que é o valor da corrente nominal aqui que o cabo de 4 milímetros suporta, 35, né? Se a gente for olhar aqui a minha corrente, ó, 34,52, 34,52. Então, se eu for adotar um cabo EPR, eu posso lançar um cabo de 4 milímetros que vai suportar a corrente do meu circuito. Aí vem o critério de viabilidade econômica. É interessante eu gastar um cabo EPR para ligar um chuveiro na minha casa, só para mim ter uma corrente de 4 milímetros? Talvez não seja, tá? Viável economicamente. Então, você adota o cabo de PVC de 10 milímetros, ok? 10 milímetros. Pessoal, podem parar para perguntar. Estão com dúvida aí? Tá tranquilo? Olha, em instalações elétricas aqui em Minas Gerais, você pode adotar 35 graus Celsius, que vai estar com uma correção boa, tá? Agora, se você for fazer Rio de Janeiro, cidades que são quentes, né, Nordeste, se você trabalhar com 35 graus, já não fica um fator interessante de correção. Por quê? Imagina um eletroduto embutido em laje, isso de uma residência, tá? Embutido em laje, num dia de verão, aonde que a temperatura ambiente chega a 40 graus Celsius, numa cidade dessas do Nordeste. Vai estar mais acima ainda, então faz um fator de correção de temperatura aí, pelo menos de 40 graus, tá? Pelo menos de 40 graus. Aqui em Minas, aqui na nossa região, a gente pode trabalhar com 35, que vai atender normal, vai atender bem esse fator de correção. Né? Pessoal, esses cálculos, eu não vou falar sobre queda de tensão agora. Por quê? A queda de tensão, senão vai complicar a mente de vocês. Vocês chegaram agora a conseguir dimensionar condutor elétrico. Você sabe a capacidade mínima. Então pensa bem, na capacidade mínima, qual que era a seção nominal que eu iria adotar? 2,5, não é isso? Mas na verdade aqui no meu cálculo eu estou usando 10 milímetros. Então eu vou adotar 2,5 ou 10 milímetros? Eu vou adotar os 10 milímetros. Aí agora eu teria que fazer o cálculo de queda de tensão. Só que o cálculo de queda de tensão nós vamos fazer depois. Essa seção nominal que nós calculamos são dos condutores fase, tá? São do condutor fase. Para dimensionamento do condutor neutro e do condutor terra, basta consultar uma tabela. Basta a gente consultar uma tabela. Deixa eu só identificar onde que ela está aqui, na norma, que vai ficar mais fácil. Página 115, tá? Então na norma, na NBR 5410, na página 115, então nós calculamos ali o condutor neutro, aliás, fase, 10 milímetros condutor fase. Para a gente achar o condutor neutro, o que nós temos que fazer? Consultar essa tabela aqui. Seção reduzida do condutor neutro. Condições de utilização da tabela. Se eu tenho uma seção nominal inferior ou igual a 25 milímetros, ou seja, se o meu cálculo deu um cabo igual ou menor que 25, a seção do condutor neutro será a mesma do condutor fase. Então, olha só, meu valor foi 10 milímetros que eu calculei. 10 é menor do que 25? Então, o condutor fase, o condutor neutro será 10. Então, eu vou pedir um condutor fase 10 e um condutor neutro 10 milímetros. Se eu encontrei um condutor de 35 milímetros para fase, qual que é a corrente do condutor neutro? 25.
Se eu encontrei um condutor fase de 50, o condutor neutro pode ser 25. De 70, 35. 95, 50. Então vocês estão observando que acima do valor de 25 milímetros do condutor fase, você pode estar fazendo uma redução do condutor neutro. Só que a gente tem que pensar o seguinte, tá? No circuito monopolar, fase neutro, a corrente que passa pela fase é a mesma que passa pelo neutro. Então a gente não deve aplicar essa tabela para circuitos monofásicos, ok? Onde utiliza fase neutra. Você vai utilizar essa seção de redução, exemplo, eu quero levar um condutor neutro, tem um sistema de distribuição de energia, eu tenho um quadro de distribuição que vai alimentar um outro quadro de distribuição. Então, o circuito é trifásico, né? Está saindo 3 fases de um circuito, mais o neutro, e indo 3 fases para o outro quadro, mais o condutor neutro. Se eu achei os condutores fase de 95, eu posso usar o condutor neutro de 50. Por quê? Em circuitos, isso seria bom a gente ter um quadro, mas em circuito trifásico, tá? A gente faz somas fasoriais das correntes. E o circuito, quando ele está equilibrado, a corrente do neutro é zero. A corrente do neutro praticamente é zero. Então, por isso que a gente pode realizar a redução da corrente do condutor neutro, tá? Da seção nominal do condutor neutro. A gente pode ter a redução do condutor neutro, mas somente para os circuitos que são trifásicos e que tem o neutro junto, ok? Então, residência, a gente praticamente vai trabalhar com isso aqui. Todo circuito que for monofásico, fase neutra, a seção vai ser igual. Para o circuito terra, né, para o cabo terra, a gente vai consultar uma outra tabela com as mesmas características que a gente tem para o condutor neutro. Só encontrar aqui na apostila para a gente indicar a página certa para vocês. É a tabela 58 da página 150. Então, na página 150, vocês vão anotando aí, tá? Senão depois vão ter que ficar passando o áudio do vídeo para poder achar essa tabela de dimensionamento do neutro e do terra. Página 150. Então, olha só, seção mínima do condutor de proteção. Lembra que eu achei lá 10 milímetros no meu circuito do chuveiro? Então, se a seção nominal do circuito do chuveiro for menor ou igual a 16, será a mesma seção nominal. Então, se é menor ou igual a 16, o meu condutor terra terá a mesma seção nominal do condutor fase. Então, olha só. Então, se a gente estivesse dimensionando, gerando uma lista de material para comprar os cabos, eu teria cabo fase de 10 milímetros, cabo neutro de 10 milímetros e condutor fase de 10 milímetros. Porém, quando o meu condutor fase for, né, maior que 16 e menor ou igual a 35, eu vou usar 16. Então, vamos supor, meu cabo aqui é de 25. Vou usar um terra de 16. Meu cabo aqui é de 35. Vou usar o de 16. E quando for maior do que 35, eu vou usar a seção nominal do condutor fase dividido por 2. Exemplo, se eu achei um cabo de 50 milímetros fase, o terra é de 25. Eu achei um cabo de 200 milímetros fase, o cabo terra vai ser de 100 milímetros, tá? 120 milímetros, ok? Então é simples. A seção nominal do condutor de neutro de proteção, elas são bem mais fáceis de serem calculadas no momento que você chegou nos valores de corrente elétrica, chegou no valor de seção nominal do condutor fase. Então, o dimensionamento do condutor fase é o que vai ser o parâmetro para dimensionamento do condutor neutro e do condutor terra.
Agora eu quero falar com vocês a respeito das cores dos condutores elétricos. Tinha deixado isso aqui marcado, está aqui. Página 86. Então, na página 86 da 5410, e a 5410, pessoal, ela é a norma que vai orientar as instalações elétricas de baixa tensão. Então, quando a gente está falando de instalações elétricas, né, de baixa tensão, é a 5410 que vai nortear a instalação, o projeto e a execução dessa instalação. Então, dúvida que você tem relacionada técnica, especificação de material, a como se fazer, você vai achar na 5410. Página 86. Página 86. Pessoal, aqui a página 86, chegamos nela. Chegamos aqui. Então, olha só, condutores, tá? Com qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar, utilizado como condutor neutro, tá? Deve ser identificado conforme essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul clara na isolação do condutor isolado, ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar. Então, condutor neutro, a gente tem que utilizar o quê? A cor azul clara. Tá? Alguém tem dúvida de multipolar e condutor unipolar? Tá tranquilo? Então vamos lá. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar, utilizado como condutor de proteção, né, PE, deve ser identificado de acordo com essa função. Em caso de identificação por cor, deve ser usado a dupla coloração, verde e amarela ou a cor verde. Tá? Então, um condutor terra, geralmente a gente vê verde e amarelo ou somente a cor verde. Então, isso é para o condutor de proteção PE. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia, cabo unipolar utilizado como condutor PN, o que é esse PN? Instalações elétricas em que você utiliza o condutor neutro como terra, tá? Você está usando o condutor neutro como terra. Não é um bom aterramento, mas as pessoas costumam fazer isso. Deve ser identificado para essa função, em vez de ser da cor verde, o que você deve fazer? Deve ser usada a cor azul claro com anilhas verde e amarelo. Tá? Então você vai colocando um anel nesse condutor, né, nas extremidades, indicando que é um condutor PEN. Ou seja, você está usando o condutor terra como neutro. Qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou veia de cabo multipolar utilizado como condutor fase deve ser identificado com essa função. Em caso de identificação por cor, não pode ser usada qualquer cor. Pode ser usada qualquer cor, observadas as restrições estabelecidas nos itens 6.1531, que são justamente esses itens aqui. Então, um condutor fase nunca poderá ser azul, um condutor fase nunca poderá ser verde ou verde e amarelo, um condutor fase nunca poderá ter a coloração azul clara com anilhas verde e amarelo. Então, se a gente for comprar um condutor fase, ele pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser branco, tá? Só não pode ser azul, só não pode ser verde, verde e amarelo. E esses, né, o azul tem que ser neutro e o verde tem que ser o terra. Pessoal, dúvidas? Tá tranquilo, não tá? Então
Tá bom então. Pessoal, com relação ao dimensionamento de condutores, era isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Não tenho mais o que acrescentar e nem quero. O que eu gostaria que vocês fizessem com o trabalho, tá? Eu acho que é interessante agora. Vocês sabem dimensionar condutores elétricos. Vocês já devem ter realizado, né, a distribuição dos circuitos elétricos. Vocês já chegaram a fazer a distribuição dos eletrodutos, lançar o circuito? Chegaram a fazer isso? E agora lançar os circuitos, né, o encaminhamento. Isso, beleza. Então agora vocês vão ter que fazer isso, tá? Que é fazer esse encaminhamento. De acordo com aquele exemplo que a gente já passou na última aula. Indicar cada cabo, cada fase, né? Cada condutor que estiver passando em um determinado caminho. Vocês estão lembrados disso, então? Aí, feita essa distribuição, né? Feita essa distribuição, vocês vão fazer o dimensionamento do condutor elétrico. Porque aí vocês vai ter noção de quais são os trechos que está passando e tendo agrupamento de condutores do mesmo eletroduto. Então, quando você for lançar, principalmente o chuveiro, tenta lançar ele num eletroduto à parte, saindo do quadro de distribuição e indo direto ao ponto de tomada específica para esse chuveiro, tá? Tenta fazer dessa forma. Aí, o que eu quero combinar com vocês com relação ao trabalho? Vocês foi fazendo etapas e me entregando etapas. Agora, eu vou querer todo esse trabalho para o dia 26 de maio, ok? Então, 26 de maio, vocês vão estar me entregando esse trabalho. E como vocês vão me entregar esse trabalho? Vocês vão mandar uma foto da sua planta baixa com a distribuição e vai mandar também uma foto do seu quadro de cargas, tá? Mandar de novo. Isso, porque agora o que você vai fazer? Você vai acrescentar nele a seção nominal dos condutores. Entendeu? Agora você vai acrescentar mais um item, que é a seção nominal dos condutores. Isso aí. E a distribuição da planta, dos circuitos. Aí Isso, dia 26. Aí quando a gente retornar nessa aula, eu vou falar sobre dimensionamento de disjuntor. Aí no dia 26 e 27 de dimensionamento de disjuntor e na semana seguinte é prova. Tá? É prova. Deve ser, tá, ô Sérgio? Porque a gente vai ter que fazer tem que fazer a avaliação. Então, quanto mais a gente enrolar, pior fica. Então, vamos fazer essa avaliação. A aula vai seguir dessa forma, não tem um outro jeito. Eu peguei os comentários de vocês ontem, a gente já está trabalhando para tentar alinhar junto com os professores. Mas infelizmente a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Não vai ter outro. Então, eu estava pensando em colocar no sistema da escola onde vocês acessam para olhar a nota, acessar ali, tá? Vocês iriam acessar ali e iria baixar essa prova, correto? Iriam fazer ela no horário, vamos supor, 19 horas, vocês vão acessar lá no sistema da Stack. Sistema da Stack. Pois não, Ari?